Nossa meditação de hoje é muito importante, fala sobre a disciplina da adoração. Leitura de João, capítulo 4, apenas o verso 23. Os irmãos queiram acompanhar a leitura que vou fazer. João 4, 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A adoração é a mais alta e nobre atividade da qual o homem, pela graça de Deus, é capaz de fazer. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus nos convence da existência de Deus. A palavra de Deus, ela expõe esse mistério de Deus, que é a salvação, que é Cristo Jesus. Os céus manifestam a glória de Deus. E nós, como agentes dessa graça e misericórdia de Deus, nos curvamos. Adoração significa prostrar-se. Nós nos curvamos, nos prostramos diante de Deus. Existe uma pequena definição que trata a adoração de uma forma bem resumida, que diz o seguinte: adorar é abrir o coração ao amor de Deus, consagrar a vontade ao propósito de Deus. William Temple. Abrir o coração ao amor de Deus. E quando você abre o coração ao amor de Deus, você se curva ao propósito de Deus, a servir a Deus, a fazer a vontade de Deus. Quando nós lemos esse versículo, nós percebemos que a adoração não tem como iniciativa a nossa vontade. Aqui diz que Deus, o Pai, é quem procura para seus adoradores. Quem nos procura? Quem procura é Deus. E Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa ação de Deus, ela é única, ela é exclusiva e ela é capaz de transformar-nos. É o chamado. Nós só vamos perceber essa glória de Deus e só vamos adorar a Deus à medida em que nós reconhecemos que é Deus que nos chama, que é Deus quem nos coloca na sua presença. E aí a gente já tem um primeiro momento, que a adoração, ela é mais do que algo preparado pelo homem. Nós podemos preparar uma música, uma pregação, nós podemos até vestir roupa de crente, ou falar com um vocabulário, amém, irmão? Mas tudo isso pode ficar vazio. Por isso que o texto diz que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A adoração aceitável é a adoração instituída por Deus e a adoração que é em espírito e em verdade. Essa palavra em espírito e em verdade é guiada pelo Espírito, guiada pela verdade. E nós sabemos que na adoração, biblicamente, nós encontramos formas de adorar a Deus, como cantar, louvar, é uma forma de adorar a Deus. Na oração, nós adoramos a Deus. Nós, na pregação, adoramos a Deus. Na leitura das Escrituras, nós adoramos a Deus. Mas a partir do momento em que nós fazemos essas coisas em espírito e em verdade. Por isso que quando a gente fala em adoração, o alvo, objeto da nossa adoração é Deus. E além disso, a adoração, ela se faz na presença de Deus. Isso é muito importante nós sabemos. Quando nós nos reunimos aqui, até falei no início, que é ruim a gente não
não ter a presença dos irmãos aqui junto, mas sabemos que temos a presença dos irmãos de uma forma diferente, né? Que já está até se tornando um pouco mais comum. Mas a presença de Deus está aqui. Talvez a gente não percebe no sentido de não temos uma questão visível de Deus. Mas nós percebemos essa presença de Deus, sabemos que Deus está presente. E por isso nós podemos adorar, porque o dirigente dessa adoração é Deus. Pode ter um dirigente do grupo de louvor, pode ter um pregador, mas quem dirige a nossa adoração é Deus. Por isso, às vezes, a gente, como disse, é pego de surpresa, não queria fazer desse jeito, queria que fosse assim, mas Deus prepara as coisas da forma que Ele quer. É interessante como até mesmo a mensagem, Deus escolhe, Deus coloca os cânticos no nosso coração, as palavras na nossa boca, para que a gente faça algo que é para Ele, que é para adorar o Senhor. E isso é muito bom para nós. Nós podemos adorar a Deus, sabemos que isso deve ser feito porque Deus está aqui, porque Deus se importa conosco. Hoje cedo na escola dominical, nós estávamos falando sobre um tema, a ira de Deus e também a misericórdia de Deus. Em certo momento, a lição falava que quando nós pecamos, lembrando aquele texto de Isaías, eu não os ouço, né? Deus não nos ouve. E aplicando isso para a nossa adoração, a mesma coisa, irmãos. Se nós não estivermos adorando ao Senhor em espírito, em verdade, Deus não escuta essa adoração. Nós nos impressionamos muito com a qualidade, às vezes, musical, ou a qualidade do pregador em termos de experiência, de inteligência, até mesmo de oratória. Mas Deus, Ele enxerga além dessas coisas. E Deus aceita a adoração de variadas formas. Seja num teclado famoso, né, um Nord Station lá de 40 mil reais, ou seja num teclado Cássio lá de 300 reais, não importa o valor do teclado, e a qualidade do sonora, mas Deus ouve a adoração. Às vezes a gente confunde qualidade de algumas coisas com poder espiritual, isso é muito complicado, né? Existem pessoas que têm dons e eles desenvolvem esses dons de uma certa altura, não significa que eles são mais espirituais, que a adoração deles é melhor do que a outra adoração. Deus se alegra com a palavra, com a sinceridade, com o nosso cântico, pode ser até a capela, como diz, né? Só cantando, sem nenhum instrumento. Importante adorá-lo em espírito e em verdade. E por mais que a gente tente se especializar, como nós já falamos há pouco, né, que Deus quer ser adorado não conforme o que nós imaginamos, ou conforme a nossa técnica e liturgia, mas a forma aceitável é instituída por Ele, ou seja, é uma forma do coração. Então não é porque nós cumprimos certas coisas, ou seguimos certas regras, que a nossa adoração é aceita a Deus. E aí na aula de manhã, eu disse que é muito ruim, a gente esquece que quando a gente não faz as coisas para Deus com sinceridade, o que mais a gente perde, que é o mais importante. Que o que é mais importante? Quando você dá um presente para alguém, é que aquela pessoa receba aquele presente. É muito ruim quando aquela pessoa não recebe um presente. O que é mais importante na adoração é que Deus aceite a nossa adoração, é que Deus esteja recebendo essa adoração, que Deus esteja presente. Agora, a culpa não é de Deus, não é que Deus não quis receber o presente, mas Deus sabe muito bem se nós estamos apenas dando um presente para Ele, ou se nós estamos, de certa forma,
fazendo algo de forma mecânica ou de forma apenas, digamos, teatral ou profissional, e na verdade não estamos adorando, não estamos louvando a Deus. Eu vou ler aqui um trecho de uma passagem que fala sobre isso. É mister que se entenda o que estamos perdendo com a adoração distorcida, ou seja, uma adoração que não é verdadeira, que não é do coração, que não é em espírito nem verdade. Segundo as Escrituras, o que perdemos não é uma congregação numerosa, nem uma cerimônia mais elaborada, mas a presença do próprio Deus em nossa adoração. A gente pode estar numa igreja vazia, ou a gente pode nem estar na igreja, estar na nossa casa, mas podemos adorar mais do que num outro dia em que estávamos na igreja, ou que estávamos numa igreja numerosa. Talvez você não perca uma igreja numerosa, mas você perde a adoração. Talvez você não tenha uma liturgia tão elaborada, mas talvez você não esteja perdendo a adoração. Então é um fator que nós temos que pensar, que nós temos que sempre nos propor a lembrar. Vou ler mais uma parte aqui que diz: a presença de Deus na adoração é uma das maiores bênçãos do povo cristão. E aí tem uma passagem de 2 Crônicas 5, 13 e 14, falando a respeito de um momento especial de adoração no templo. Quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para fazer ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu-se que a casa, a saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. O que a gente mais precisa? É de perceber a presença de Deus, a glória de Deus na casa de Deus. A verdadeira adoração sempre exaltará Cristo, proclamando em vós: digno é o Cordeiro que for morto. Transformará o adorador, convencerá o incrédulo da presença do adorado entre os adoradores, invocará o amém de cada um dos servos de Deus. Esse fator é interessante, transformará o adorador. A adoração, ela não é só na igreja, ela começa na nossa casa e por isso ela parte para a igreja. Mas a adoração pública, ela é muito importante. Eu queria estar aqui com todos os irmãos para falar disso, né, para a gente sentir essa ideia de forma prática, mas também até uma forma prática, né, daqueles que não estão aqui, perceberem um pouco a diferença. Você pode adorar na sua casa, você pode participar do culto, pode entender a mensagem, se não houver nenhum problema na internet, que caia a nossa mensagem, mas é diferente estarmos juntos. Até hoje nós sabemos que existe essa diferença. Quando você quer conversar alguma coisa muito séria com alguém, você fala, posso ir aí? Ou sei lá, você marca um tempo. Não é pelo WhatsApp que a gente resolve os problemas maiores. E estar na casa de Deus, adorar ao Senhor, é uma experiência que não pode ser substituída por nenhuma outra. Por isso nós respeitamos esses momentos que acontecem assim, mas nós não nos acomodamos e dizemos, agora vamos fazer só online então, né? Vamos reunir uma vez por mês e a gente fica online agora. Ou quando tiver frio, só online. Quando tiver calor, aí presencial. Né? Vai começar a inventar regras. Não.
não é a mesma coisa. A adoração presencial, estar na casa de Deus com os irmãos, adorar a Deus, e aqui diz que transforma o adorador e convence o incrédulo da presença do adorado, ou seja, um visitante que está na casa de Deus, ou alguém que está de certa forma frio, afastado de Deus, só de ver o povo de Deus adorando, ele é tocado também por isso. Quando a gente canta o louvor, né, nós influenciamos as pessoas que talvez estão mais ali, né, é uma forma de você levar outros a adorar a Deus. Você está dirigindo esse momento. E assim é algo contagiante. Não há dúvida que o adorado é Jesus, que o adorado é Deus. Quando a adoração é em espírito e em verdade. É que transformará e invocará o amém, né? Amém. Ou seja, que isso é verdadeiro. Ao Senhor teu Deus adorarás. Mateus 4:10. Deus deixou claro a sua repulsa à idolatria. Os 10 mandamentos começam dizendo: não terás outros deuses diante de mim. E os primeiros mandamentos todos falam a respeito disso. O ser humano nasceu para adorar. E se nós não adoramos a Deus, estamos adorando alguma coisa. E nós precisamos orar muito a Deus, para que Deus tire do nosso coração os nossos ídolos. E como a gente cria ídolo? Um sofá macio com uma... Agora não dá nem para falar de Netflix, que tem tanta coisa, né? HBO Max, Paramount, Prime Video, seja o que for lá, né? Uma série nova de TV. Pode ser o nosso ídolo. Quando aquilo é aquilo que move o nosso coração. Em primeiro lugar, nosso desejo deve ser de adorar a Deus. E aí assim a gente... tem, graças a Deus, um viver muito bom, à medida das possibilidades, né, de cada um de nós, conforme Deus dá, mas temos muitas coisas boas para fazer. Podemos nos alimentar, não podemos ir em muito lugar, né, hoje em dia. Antes de sair de casa, você tem que ler lá os manuais da prefeitura, o novo regimento, né? Que senão você não sabe, você sai de casa, onde você pode ir, onde você não pode ir, o que você pode fazer, né? Mas nós podemos fazer muitas coisas. E hoje em dia a gente tem agradecido a Deus pela saúde, né? A gente tem encontrado pessoas, a pergunta que alguns fazem para nós hoje em dia é: você já pegou? Eu falei: tira esse já daí. Não, porque está rondando, logo vai chegar. Eu falei: pare com isso, né? Por que tem que pegar todo mundo, né? Se Deus quiser, muitos de nós não precisamos todos pegar. E se pegar, né, tem várias situações aí. Agradecer a Deus por isso, adorar a Deus por isso, e sempre estar diante do Senhor. O que é adoração? É dedicar-se, é entregar-se a alguma coisa. Por isso que a gente falou da dificuldade do problema dos ídolos. Adoração é quando você se entrega a alguma coisa. E aí você trabalha por aquilo. E aí você nunca acha caro o que você quer, né? Se você me falar alguma coisa que você gasta dinheiro, eu vou falar: que caríssimo! Onde já se viu pagar tantos reais numa bicicleta? Eu nunca compraria uma bicicleta por mais de 300 reais. Ou a pessoa compra 3, 5 mil, sei lá, numa bicicleta. Você está maluco, eu não quero. O máximo que eu faço é comprar um tênis por ano para fazer corrida lá. Cada um tem o seu momento, alguma coisa que você investe. E eu disse que investir dinheiro, porque o dinheiro é alguma coisa que mostra o coração da gente, né? E quantas vezes a gente dedica tempo a alguma atividade, a alguma coisa, e não é ruim dedicar tempo às coisas, mas isso é ruim quando isso se torna o seu ídolo, quando isso tira o seu tempo de servir a Deus, de adorar a Deus. Eu não consigo, não tenho tempo para ir à igreja, não tenho tempo para ligar o celular ou a televisão para ouvir a live, né, um estudo bíblico. Mas eu tenho tempo para... eu preciso atualizar os meus vídeos ou as minhas séries, tanto que eu preciso assistir. Adoramos ao Senhor
porque só Ele é quem é digno de adoração, pelo que Ele tem feito e por quem Ele é. Então você percebe que não há mais nada, né? E nem ninguém comparável a Deus. Qualquer coisa que você tenha gosto é algo imperfeito, é algo de defeito. Se for um objeto, até algo que, digamos assim, que seria algo tão maravilhoso, vai dar defeito, vai estragar. Pessoas nem se fala, como adorar uma pessoa. Sabemos que as pessoas são cheias de defeitos e de limitações. A prioridade é amar e adorar ao Senhor. A adoração começa, como eu disse, na nossa casa. A gente tem que se preparar durante a semana, tem que se preparar no dia. Isso no nosso convívio no lar, na nossa vida. E assim, quando a gente chega na igreja, a gente continua adorando a Deus, mas tem esse privilégio, como a gente disse, que é algo mais especial. Adoração não é um tempo separado na vida diária, mas ela deve ser a própria vida diária. O livro do Apocalipse diz e descreve o destino final da igreja, ou de cada um de nós, como adoração. No início nós falamos que a adoração é algo principal na nossa vida, porque ela vai ser a nossa vida nos céus. E nós já fomos criados para adorar a Deus. Mas um dia nós estaremos adorando ao Senhor. A Bíblia termina com uma das suas últimas palavras em Apocalipse 22:9, com esse imperativo: adora a Deus, adora a Deus.